Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, justo. O tema do nosso estudo de hoje é um coração aberto, uma casa aberta. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Atos capítulo 18, verso 7. O apóstolo Paulo frequentemente repetia o mesmo método quando visitava uma nova cidade. Estamos aqui a ver Paulo nas suas viagens missionárias, no seu trabalho evangelístico, apregoando o evangelho entre judeus e gentios. Seu método era bastante consistente. Preencha aí. Consistente. Ele começava num lugar familiar. Preencha. Num lugar familiar, a sinagoga. Anunciava sua mensagem sobre Cristo como cumprimento de tudo que os judeus verdadeiramente acreditavam. Porque a vinda do Messias, do Cordeiro de Deus, está anunciado em todos os livros que os judeus liam constantemente nas suas sinagogas. E Cristo, e Jesus Cristo realmente era aquele que as Escrituras diziam ser. Alguns respondiam, aceitavam, se convertiam. Outros resistiam, ignoravam, não abriam seus corações, enquanto outros abertamente contestavam. Saíam contra Paulo, o perseguiam. Diziam que ele estava pregando uma heresia. Em Corinto, Paulo usa uma nova estratégia. Paulo usa uma nova estratégia de evangelismo em razão da oposição ferrenha dos líderes judeus locais. Eles não aceitaram que nas suas sinagogas Paulo pregasse acerca deste Cristo, desse Jesus. Aquilo que vinha funcionando até então, né, de usar a sinagoga e de pregar diretamente os judeus ali, tendo, né, as escrituras e os esclarecendo, não foi aceito em Corinto. Então, Paulo muda a sua estratégia. Ele aceita a oferta de um homem chamado Justo, que morava perto da sinagoga. Como não pôde fazer uso da sinagoga, porque a perseguição era ferrenha, a oposição era ferrenha, lhe é franqueada por Justo a sua casa. Durante os 18 meses seguintes, Paulo ensinou e ministrou da casa de Justo. Preencha aí, da casa de Justo. Aquilo que vinha fazendo teve que ser alterado, teve que ser mudado. Então, perto da casa
perto da sinagoga, tinha a casa de Justo, esse o cede a casa, e por 1 ano e meio, Paulo usa esta casa para pregar e ensinar. Poderíamos dizer que Justo teve tanto seu coração como seu lar no lugar certo, no lugar da hospitalidade, no lugar de se oferecer, de ser generoso, de se inclinar para os propósitos de Deus, de procurar fazer com que, de alguma forma, aquela necessidade fosse suprida. A necessidade de se ter um lugar onde a palavra poderia ser pregada, onde o ensino da palavra do Senhor poderia ser compartilhada. Não foi apenas o seu coração que se abriu, mas o seu lar, a sua casa. O local estratégico de sua casa permitiu que a mensagem de Paulo alcançasse. Preencha aí. Alcançasse os judeus, mesmo enquanto ele estava conseguindo ouvintes entre os gregos. O público da sinagoga era somente o público judeu. Era só eles que estavam nas sinagogas. E agora Paulo os está alcançando, não mais dentro da sinagoga, mas da casa de Justo, porque ela era ao lado da sinagoga, e ao mesmo tempo que ele os evangelizava, ele também podia ir ao encontro dos gregos. Dentro de pouco tempo, Crispo, o líder da sinagoga, tornou-se um crente, preenche aí, um crente em Jesus. Aquela oposição ferrenha não impediu que se colhessem grandes frutos. E se colhe aqui do líder da sinagoga. Ele é convertido por Paulo. Ele entende que aquele Cristo a quem Paulo estava pregando era exatamente o Paulo que eles esperavam nas Escrituras. Assim fizeram muitos outros. Os gregos, os judeus, o líder da sinagoga, e muitos foram alcançados ali, a partir daquele ponto, daquela casa, daquele lugar, daquela casa aberta, daquele coração aberto. A hospitalidade de Justo foi motivada por seu relacionamento com Deus. Coloque aí. Foi motivada, foi a consequência do seu relacionamento com Deus. E tudo começa por aí. É o relacionamento com Deus que faz as diferenças, que nos ensinam quais são as prioridades do reino de Deus, nos faz ver as necessidades em primeiro plano do que o nosso conforto ou as nossas desculpas. Seu lar aberto foi um ato de adoração. Preencha, de adoração. Adoração é mais do que se sai dos lábios. Adoração é um estilo de vida. Adoração é estar com a vida inclinada ao Senhor, é priorizar o seu reino, é ouvi-lo, é vê-lo na vida dos outros, o que ele pode fazer,
o que ele está desejoso de fazer, e que nós podemos ser partes disso. Nós podemos, quando estamos nos relacionando com Deus, nos tornarmos parte dos feitos do Senhor, do sucesso do evangelismo, do alcance de corações, da mudança de vidas, do impactar de famílias, de lares. Justo reconhecia quem Jesus era, o quanto ele o havia feito na sua vida e o quanto podia fazer e estava desejoso de fazer na vida de tantos. Então a adoração não era só um abrir de lábios, mas era uma ação de toda a vida, de todo o corpo, de todo o ser de justo. Ele nos mostra que mesmo aqueles dentre nós que possuem pouco têm que dar o que podem. Não vemos ele ativamente pregando ou sendo alguém de liderança nesse caso, mas se por acaso lhe faltava a capacidade ou o preparo para estar liderando, ensinando, não lhe faltava generosidade, não lhe faltava hospitalidade, não lhe faltava relacionamento com Deus, não lhe faltava adoração a Deus com a sua vida, com a sua casa. E isso ele ofereceu a Deus, o seu lar. Quando fazemos o melhor, preencha aí, quando fazemos o melhor para Deus, os resultados são frequentemente maravilhosos. Era o melhor, ele adorou a Deus naquele ato. O desafio é lançado aqui quando olhamos para este personagem da Bíblia, porque este é o propósito de olhar para as suas vidas e ver o que elas nos motivam ou o que elas nos dizem que não deveríamos fazer. O personagem bíblico de hoje é de alguém que deve ser seguido, que deve ter o seu exemplo copiado. Seja alguém como justo, procure oportunidades, preencha aí, oportunidades. Procure oportunidades para adorar a Deus através de atos de hospitalidade. Os pequenos grupos têm este propósito, não de ser apenas um lugar de congregar, mas dar oportunidade para que aquela casa seja abençoada e aquelas vidas que moram ali possam estar fazendo parte dessa dinâmica de servir a Deus, de ter o coração, a casa abertos, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas sejam abençoadas, para que vizinhos sejam convidados e possam ali ouvir a palavra de Deus e possam interagir conosco neste aprendizado e nesse ato de servir a Deus, de adorar ao Senhor. A aplicação que trazemos para hoje é: quando nos tornamos disponíveis para Deus, abrimos incontáveis oportunidades para o serviço. Temos que nos disponibilizar, é isso que aprendemos, nos oferecer vida, tempo, casa, buscar oportunidades para que o reino de Deus seja propagado em nós, através de nós, servindo.
Justo não ofereceu apenas o seu lábio, mas a sua casa. Deus o abençoe, ministre na sua vida de uma forma especial, que nós possamos compartilhar o exemplo de Justo, orar uns pelos outros, abençoar a casa que nós estamos reunidos hoje e estimular para que outros o façam também. Oremos uns pelos outros, pelas necessidades uns dos outros, e nós nos encontramos na próxima semana.